Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro Legado de Allan Kardec. E no nosso encontro anterior, refletimos sobre o contexto das ideias no qual Allan Kardec publicou a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E mencionamos que na Revista Espírita de fevereiro de 1868 foi publicada uma comunicação de São Luís, datada de 18 de dezembro de 1867 e transmitida através do médium Delian. E nesta comunicação afirma-se, entre outras coisas, o seguinte: esta obra chega no momento oportuno. Em outras palavras, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, chegou quando tinha que chegar, né? E nesse sentido, Allan Kardec explica o seguinte na introdução da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Os seus materiais, né? Os materiais que constituem o conteúdo da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Os seus materiais estavam prontos, ou pelo menos elaborados desde muito tempo, mas não havia chegado ainda o momento de os publicar. Era preciso, antes de tudo, que as ideias que deviam constituir-lhe a base tivessem chegado à maturidade. E, além disso, que se levasse em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito claramente, para que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada ligeiramente antes da elucidação completa da questão seria motivo antes de atraso que de avanço. Na que aqui tratamos, a importância do assunto impunha-nos o dever de evitar toda precipitação, né? Vamos analisar estas informações que Allan Kardec publicou na introdução da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? O que ele nos conta aqui? Que os conteúdos dessa obra já estavam prontos, ou pelo menos elaborados havia muito tempo, né? Mas ele ainda considerava que não devia publicar esses conteúdos, né? Por quê? Porque ele considerou que era necessário que as ideias presentes nesses conteúdos deveriam amadurecer, né? E que também deveria haver circunstâncias favoráveis para a publicação dessas ideias. Outra informação que ele nos transmite é que no Espiritismo
tudo deve ser dito claramente, né? Não devemos esconder nada, né? Ele não quis esconder nada, ele simplesmente esperou o momento adequado para publicar essas ideias e que essas ideias estivessem amadurecidas. Por quê? Porque ele quis transmitir essas ideias com segurança, né? E deixou claro que ele evitou toda precipitação, né? Também na introdução desta obra, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreveu o seguinte: os leitores assíduos da revista, ou seja, da Revista Espírita, terão podido observar nela, na Revista Espírita, no estado de esboço, a maior parte das ideias desenvolvidas nesta última obra, ou seja, a maior parte das ideias desenvolvidas em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, como fizemos com relação às anteriores. A revista Espírita, é para nós, muitas vezes, um terreno de ensaios destinados a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes integrantes da doutrina, né? Então, o que vemos aqui? Vemos que nesse processo de elaboração e de amadurecimento das ideias contidas na obra Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec teve também o cuidado, vamos dizer assim, de testar essas ideias, né? Ele publicava essas ideias em estado de esboço na Revista Espírita, para sondar a posição dos encarnados e dos espíritos sobre essas ideias, né? Então, em resumo, o que constatamos, segundo essas informações muito claras dadas por Allan Kardec, constatamos o seguinte, que apesar de que a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é o último livro publicado por Allan Kardec, essa obra não foi elaborada às pressas, não foi publicada com precipitação. Todo o contrário. Allan Kardec levou um considerável tempo elaborando o conteúdo de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, inclusive testando a maior parte das ideias apresentadas nessa obra, mediante a apresentação em estado de esboço na Revista Espírita, né? E ele esperou que essas ideias amadurecessem e que houvesse oportunidades favoráveis para que ele pudesse publicar essas ideias na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Em suma, né, a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo resulta de um longo processo de elaboração e de amadurecimento, né? Então, queridos amigos, com base nessas informações muito claras deixadas por Allan Kardec, vamos refletir. Se Allan Kardec, depois de publicar A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quisesse fazer uma revisão do conteúdo dessa obra,
Como seria essa revisão? Será que seria uma revisão ampla, ou seja, que abrangesse grande parte do conteúdo da obra? Será que seria uma revisão profunda que modificaria ensinamentos, princípios doutrinários? Segundo o que o próprio Allan Kardec escreveu sobre o processo de elaboração e publicação da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, podemos deduzir que não, que se ele quisesse fazer uma revisão desse conteúdo, não seria uma revisão ampla e profunda, porque ele levou muito tempo para elaborar esse conteúdo e também esperou que essas ideias amadurecessem para que ele pudesse publicá-las. Seria uma revisão para modificação de detalhes. Não seria uma revisão ampla e profunda, que pudesse, inclusive, mudar a essência da obra. Nada disso, né? Então, queridos amigos, já agora, né, que possamos refletir sobre essa questão também da revisão de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, segundo dados objetivos oferecidos pelo próprio Allan Kardec, né? E se comparamos objetivamente, né, a quinta edição, revista corrigida e aumentada, de 1872, com as 4 edições publicadas por Allan Kardec em 1868, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, podemos chegar à conclusão que a revisão feita nesta quinta edição não é simplesmente uma alteração de detalhes, é uma revisão ampla e profunda que altera a essência da obra e que, portanto, entra em contradição com o que o próprio Allan Kardec nos informou sobre o processo de elaboração e amadurecimento do conteúdo da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Mas, como já afirmamos e gostamos sempre de lembrar isso, não impomos nada. Que cada um possa analisar esse tema, refletir sobre ele, fazer os seus estudos e chegar às suas conclusões. Tá? Agradecemos a todos a participação, o carinho, o estímulo que temos recebido, a amizade fraterna de tantos queridos companheiros de vários países. Agradecemos a todos que estão divulgando estes vídeos, especialmente a Rádio Portal da Luz e o portal de rádios espíritas que estão transmitindo os nossos estudos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.